Bem, boa tarde a todos, graça e paz. Nós estamos reiniciando mais uma etapa do estudo da carta aos Hebreus, essa carta que tem hinos fundamentais, maravilhosos para a nossa vida. E nós vamos ler o texto que é Hebreus 2, de 1 a 18, todo o capítulo 2 de Hebreus 2, de 1 a 18. Vamos fazer essa leitura e depois vamos meditar nela. O texto que está na nossa versão diz assim: antes de tudo, desculpem aqui, não é esse o texto. O texto é Hebreus 2, de 1 a 18, mas começa diferente. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos, debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como que os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei seu nome, cantarei, cantar-te-ei louvores por meio da congregação.
E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, outra vez, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por todas as Tuas bênçãos e por este momento em que lemos a Tua palavra, essa palavra viva, inspirada, essa palavra que é fiel e verdadeira, essa palavra que é a manifestação escrita da revelação que nós recebemos do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos revelou aquilo que é suficiente para a nossa compreensão do plano eterno da salvação. Te louvamos e te bendizemos, agradecendo ao Senhor por todas as tuas bênçãos e reconhecendo que somente o Senhor pode verdadeiramente nos ensinar, ministrar ao nosso coração. Fala conosco nesta tarde, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Acabamos de ler o texto e de orar. Nós vamos, então, estudar o texto onde, para que possamos compreender aquilo que está sendo ensinado, sendo ministrado por meio do escritor da carta aos Hebreus a nós no tempo de hoje. Lembrando sempre, sempre, que ele está escrevendo para judeus cristãos, ou seja, um tipo de cristãos que vinha do judaísmo, né? Que tinham um pano de fundo judaico, uma compreensão judaica das Escrituras. E nós vamos ver que há alguma diferença nesse sentido, né? E tem coisas que nós vamos perceber só ocorrem nessa circunstância dos judeus cristãos. Comprovadamente, Jesus Cristo, que é o precioso Filho de Deus, é o Messias judeu. Nós já vimos isso nessa carta, né? O autor está comprovando diante dos judeus cristãos, aqueles judeus que tinham se convertido e que estavam sendo perseguidos agora e que estavam sendo tentados a abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo, né? Voltar às práticas judaicas. Eles estavam sendo tentados a isso.
Não quer dizer que eles estavam fazendo isso, mas eles estavam sendo tentados. Toda a carta é escrita de modo a fazer os crentes hebreus, né, entenderem que Jesus é superior, o seu sacrifício é único, a sua mensagem é definitiva, o seu sacrifício é irrepetível. Então, isso tudo para demonstrar a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. Para quê? Para que aqueles que estavam sendo tentados a abandonar o judaísmo, o cristianismo, e voltar para o judaísmo que eles já praticavam antes, que eles saibam que eles estarão retornando para um sistema que, na verdade, é um sistema que põe o pecado em evidência. A lei só põe o pecado em evidência, mas a lei não pode operar salvação em ninguém. A lei somente opera condenação. Então, não quer dizer com isso também, conforme Paulo ensina aos Romanos, que a lei é ruim. Não, a lei é santa, justa e boa, mas ela põe em evidência a nossa natureza pecaminosa. Então, o que é ruim é a nossa natureza sem ser transformada por Cristo. E depois que ela é transformada pelo poder de Cristo, ela é uma natureza de filhos de Deus que desejam andar na presença de Deus, né? Que seguem aquilo que Paulo ensinou aos romanos, né? Se alguém está sendo guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Agora, não há mais condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nesse sentido, Paulo está comprovando, Paulo não, a gente tem a tendência de pensar que Hebreus foi escrito por Paulo, mas ninguém tem certeza. Então, a gente vai falar do autor. O autor está comprovadamente demonstrando que Jesus Cristo é o precioso Filho de Deus. Ele é superior a todas as outras coisas, a todos os outros sistemas. Ele é superior aos profetas, é superior aos anjos, é superior, nós vamos ver, a, ao próprio Moisés, né, sendo ele mesmo o criador de todas as coisas. Isso nós vimos na semana passada, né? Cristo sendo exaltado como o criador de todas as coisas. Então, Deus, como Deus, né, como Deus eterno, ele coexiste eternamente com o Pai. Então, precisamos de entender isso também, que é um aspecto da doutrina da Trindade, que Jesus coexiste com o Pai desde a eternidade. Ou seja, nunca houve um tempo, nunca houve uma época em que eles não existissem conjuntamente. Nunca houve um tempo em que era só o Pai ou só o Filho, mas sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistindo ou existindo juntamente, os três, do mesmo modo e na mesma condição. Então, como Deus, ele coexiste, Jesus coexiste eternamente com o Pai. Como filho, né? Como filho, na Trindade, depois da encarnação, Jesus, o Verbo, passou a ser o Filho. Como Filho, ele é eternamente gerado pelo Pai. Eternamente gerado pelo Pai. Então, é, ele é aquele que tomou forma humana na encarnação, mas já havia um propósito eterno na mente de Deus e na mente da Trindade de fazê-lo, na plenitude do tempo, se tornar um ser humano, né? Não menos do Deus por causa disso, o mesmo Deus,
mas se tornar também um ser humano. Esse mistério nós vamos compreendê-lo melhor quando estivermos no céu com a nossa mente mais aberta, né? Quando a nossa mente for ampliada para compreender todas as coisas. E hoje a nossa mente é limitada, né? Até pelo próprio pecado e pela nossa condição humana. Mas nós seremos, então, capazes de ter a mente... Nós já temos a mente de Cristo hoje, mas ela será completamente sem limites na eternidade. Nós vamos entender esse mistério, né? Como que o Filho é eternamente também gerado pelo Pai e foi transformado em homem na encarnação, né? Então, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, quando o Verbo se fez carne, ali se manifestou um aspecto da vontade de Deus em trazer o Verbo ao mundo na forma humana. Para quê? Para que na forma humana, e somente na forma humana, ele fizesse a nossa redenção. A nossa redenção estava programada desde a eternidade. Por quê? Porque Deus é sabedor de todas as coisas em todos os tempos. Isso é maravilhoso demais. Não sei o que os irmãos entendem, percebem, mas Deus, sabedor e conhecedor e planejador de todas as coisas, já havia preparado tudo. E na plenitude dos tempos, isto é, naquele tempo maravilhoso, né, em que Deus trabalhou para que as coisas todas conjuminassem num momento único na história, esse momento foi o momento em que Jesus foi gerado no ventre de Maria e depois nasceu sob a forma humana, sendo o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é que nós vimos então a glória do Pai manifestada nele. Os anjos são criaturas. Os anjos são criaturas. Não se pode comparar anjo com Jesus, né? Infelizmente, nós temos aí alguns evangélicos já cultuando anjos, exaltando anjos, querendo ver anjos, ficando interessados na aparição de anjos nos seus cultos. E a Bíblia está ensinando categoricamente que os anjos são criaturas de Deus, criaturas criadas para servir a Deus e para servir a igreja. São criaturas de Deus, criaturas do próprio Jesus, que foi quem criou todas as coisas, né? Deus criou por meio da palavra, do Verbo, né? O Verbo é o próprio Jesus. Então, os anjos são criaturas que Jesus criou, que ele determinou que eles estejam a favor, agindo a favor daqueles que vão herdar a salvação. E, então, os anjos são criaturas que foram criadas para ministrar a Deus e ministrar à própria igreja, para ajudar, abençoar, ser instrumentos de bênção para a própria igreja. Esses anjos são inferiores a Jesus, não podem ser comparados, porque eles são criaturas, e Jesus não é criatura, na verdade, ele é o Criador. Então, o autor da carta fala disso naquilo que nós vimos na semana passada, no texto que nós lemos na semana passada. E considerando o risco de negligência, o autor mostra isso, né? Que há um perigo de afastamento da verdade. Então, considerando esse fato,
que o perigo de afastamento da verdade que estava ocorrendo na vida dos crentes hebreus por causa da perseguição, o autor da carta, então, demonstra que é necessário algumas providências, que é necessário algumas providências. E a primeira providência é que nos apeguemos com mais fidelidade às verdades ouvidas. Ele está dizendo para aqueles irmãos judeus, né? E possivelmente ele seja um judeu também, o autor da carta, com toda certeza ele é um judeu, né? Ele está dizendo para aqueles judeus que estavam sendo tentados a negligenciar o perigo do afastamento da verdade, ele estava dizendo, olha, é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Nós já ouvimos as verdades, é preciso prestar atenção nelas, para não nos desviarmos delas. O autor, então, está preocupado com a possibilidade, né, de desvio da verdade por parte dos crentes judeus, né, mas dos judeus cristãos. Então, ele fala que vamos tomar cuidado para não nos desviarmos das verdades que nos foram ensinadas. Em segundo lugar, considerando essa questão, ele diz que é necessário também que esta palavra seja acreditada. É necessário que ela seja acreditada, porque essa palavra é digna de crédito. Ele está dizendo, olha, o que nós estamos falando para vocês, o que foi pregado para vocês e o que nós estamos falando agora nesta carta é digno de crédito. E vou explicar por que, diz o autor. Se a palavra falada por meio de anjos, quando que foi isso? A palavra falada por meio de anjos foi aquela palavra que foi dada a Moisés lá no Êxodo. No livro de Êxodo, nós temos Moisés recebendo as tábuas da lei, e o texto nos ensina que foi por meio de anjos. Foi Deus quem deu as tábuas da lei, mas elas foram dadas por intermediários, os anjos. Então, o autor está dizendo, se a palavra falada por meio de anjos, lá junto de Moisés, a lei, né, ela se tornou firme, se tornou inabalável, se tornou facilmente cumprida, se ela se tornou uma palavra digna de crédito e de transformação, trazendo como consequência justo castigo para aqueles que desobedeciam, né? Se havia uma palavra verdadeira que trazia castigo para aqueles que não obedeciam, muito mais agora a palavra do Evangelho. Essa palavra que vocês aceitaram agora, irmãos, é do Evangelho, é Evangelho da salvação, que faz, que inicialmente foi anunciada, faz diferença, porque foi inicialmente anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não foi anjo que anunciou essa palavra, foi Jesus Cristo, ele mesmo, e depois pelos apóstolos que deu do Senhor Jesus, ouviram. Então, o autor está dizendo para os crentes, prestem atenção, a palavra que eu estou falando para vocês agora é digna de toda aceitação, porque se aquela que os anjos falaram foi cumprida integralmente e os transgressores foram condenados pela palavra que os anjos falaram, imagine agora essa palavra que vocês receberam e se converteram por meio dela, que foi falada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e depois pelos apóstolos, que ele
que ele deu ao mundo, né? Os apóstolos que ele constituiu para pregarem o evangelho. Como escapar da morte espiritual se negligenciarmos uma tão grande salvação? Essa é a pergunta que o autor faz aos judeus cristãos que estavam sofrendo perseguição e estavam desanimados, a ponto de querer voltar para o judaísmo. Então, o autor está dizendo, como que nós vamos escapar se voltarmos para a prática do judaísmo, né? Quando a lei vai expor novamente a nossa natureza pecaminosa e demonstrar que nós não temos poder para transformar a nossa natureza, só o próprio Jesus. Como escapar, então, da morte espiritual se nós negligenciarmos essa palavra do Evangelho que foi pregada por Jesus primeiro e pelos apóstolos? Ela foi confirmada também pelos que ouviram, que foram os apóstolos. Ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo. Ela foi confirmada, essa palavra, por Deus, que testemunhou dela. Como é que Deus testemunhou dessa palavra? Fazendo por meio de sinais e milagres que foram feitos, né? Fazendo sinais e milagres por meio dos apóstolos. Então, quando os apóstolos estavam fazendo sinais e milagres no início do Evangelho, eles estavam de uma maneira clara, de uma maneira insofismável, fazendo aquilo que era necessário para confirmar a palavra de Deus, né, para os próximos, para os seus próximos leitores, né? Para aqueles que ouviram e aqueles que iriam ouvir ainda a palavra de Deus. Então, o testemunho, por meio de milagres, por meio de sinais e prodígios, foi dado para que todos pudessem crer na veracidade, na fidedignidade dessa palavra. Por dons, e também pelos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo, conforme a sua soberana vontade. Ou seja, os crentes também receberam dons espirituais, conforme o apóstolo Paulo ensinou aos coríntios e aos romanos, né? Todos receberam dons espirituais. E esses dons também confirmam a genuinidade do Evangelho e confirmam a veracidade da palavra de Deus. Jesus, então, é demonstrado aqui em glória. O autor está demonstrando que Jesus foi coroado de glória. Este mesmo Jesus, cuja palavra e cujo poder é superior em tudo aos anjos e aos profetas e a Moisés, ele recebeu o domínio do mundo vindouro. Ele recebeu o domínio de todas as coisas. O mundo que será dirigido por ele. O mundo vindouro será dirigido pelo Senhor Jesus Cristo. E eternamente esse mundo permanecerá sob seu domínio. Embora temporariamente não estejamos vendo isso, né? Não o vejamos todas as coisas plenamente sujeitas a ele, sabemos que tudo está debaixo do seu domínio. Embora haja coisas hoje, no momento, neste tempo presente, neste mundo atual, né? No presente século, conforme diz Paulo, ou no tempo presente, nós vejamos ainda nem todas as coisas sujeitas ao seu domínio, mas nós já sabemos que ele está numa posição de domínio sobre todas as coisas. É que, dentro do propósito eterno de Deus, essas coisas ainda resistem ao domínio de Jesus Cristo, mas isso não significa
que ele não seja o Senhor. Ele é o Senhor. E vai chegar um tempo em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não é vai ser, não. É o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, no presente século, Jesus já é o Senhor, que ainda não exerce na plenitude o seu domínio, porque no seu propósito eterno, Deus determinou que as coisas fossem acontecendo progressivamente até chegar ao pleno domínio do, do Senhor Jesus. Isso nós vimos no livro de Apocalipse, que as coisas vão acontecer até que Satanás seja colocado completamente debaixo dos pés de Jesus e da igreja, e seja lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Mas isso é cumprido, melhor dizendo, dentro de um cronograma de Deus. Deus tem o seu cronograma, Deus tem o seu tempo certo para fazer todas as coisas. E nós sabemos que Jesus já está no céu, à destra do Pai, numa posição de absoluta autoridade, de glória, de majestade. Né? Todos os poderes do mundo estão debaixo do seu controle. Ele pode permitir que temporariamente esses poderes se manifestem, mas não se manifestam além dos limites que ele impõe. É o que acontece, por exemplo, hoje com Satanás. Ele está livre para fazer todas as coisas? Está. Ele pode fazer todas as coisas? Não, ele pode fazer apenas aquilo que Deus permite, né? Nós vemos isso, por exemplo, na tentação de Jó, na tentação de Jesus, na tentação dos apóstolos, na nossa própria vida, né? O apóstolo Paulo explica isso, né? no livro de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, falando que nós somos tentados nunca além dos nossos limites, da nossa capacidade, da possibilidade de vencermos as tentações. Jó foi tentado pelo diabo, que recebeu permissão de Deus para fazê-lo, mas dentro de limites que ele não podia tocar na vida de Jó para matar Jó, né? Ele podia tocar até no seu corpo, mas Deus não estendeu essa liberdade por mais tempo, né? Por mais dando menor amplitude à ação de Satanás do que aquilo que ele queria. Então, nós vemos que embora Jesus tenha sido feito temporariamente menor do que os anjos, por que Jesus foi feito menor do que os anjos? Porque ele se encarnou na forma humana, e na forma humana, atualmente, ele ainda experimentou a morte. Então, os anjos não experimentam morte. Então, os anjos, neste tempo presente, ainda são superiores a nós. Por quê? Porque eles não experimentam morte, e nós ainda vamos experimentar a morte. Agora, tem uma coisa que é preciso ficar bem claro. Nós já somos filhos de Deus em Cristo Jesus, e os anjos não são filhos de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. São criaturas que estão servindo a Deus, os anjos que obedeceram ao seu mandato, e são criaturas que estão desobedecendo a Deus, aqueles que seguiram a Satanás e se tornaram demônios, né? Então, eu não quero dizer com isso que os anjos sejam superiores aos homens. Temporariamente, eles estão numa condição melhor do que a nossa, porque não experimentam morte, e nós vamos experimentar a morte. Mas, em compensação, nós vamos experimentar a morte com a garantia de, hoje,
a garantia atual de que nós somos filhos de Deus e que nós vamos herdar todas as coisas. E os anjos continuarão nos servindo e servindo a Deus por toda a eternidade. Eu não sei se os irmãos entenderam, mas eles são ministros em nosso favor, temporariamente numa condição de superioridade, porque eles não experimentam morte. O texto fala, inclusive, que eles eram superiores até ao próprio Jesus, né? Jesus humano, não Jesus divino, né? Não o verbo, Jesus humano, porque Jesus ia experimentar como experimentou a morte, mas agora glorificado, ele está acima de todos os anjos, e esta é a posição que nos é concedida, que vai ser concedida na ressurreição para todos os crentes. É isso que o autor está ensinando aos hebreus, que eles seriam, e como todos os demais crentes, superiores aos anjos em glória, porque teriam um corpo ressuscitado e numa situação de jamais poder pecar. Então, isso é uma situação que foi absolutamente necessária. Por quê? Porque o Deus que determina e realiza todas as coisas, sendo aquele que traz tudo à existência por meio do sofrimento de Jesus, ele mesmo se tornasse o perfeito Salvador. Então, Deus operou dessa maneira para que aquele que é aquele que trouxe tudo à existência fosse também o perfeito Salvador deles, né? Então, Jesus que trouxe todas as coisas à existência, que criou todas as coisas poderosamente, ele se tornasse também, por meio do sofrimento de Jesus, ele mesmo, né? Se tornasse o perfeito Salvador de muitos filhos que seriam salvos e glorificados pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo. Dessa maneira, um só é o Criador, um só é o Deus Supremo que fez todas as coisas, um só é aquele que condena, um só é aquele que morre como sacrifício vivo para salvar os pecadores. De modo que esse é um mistério maravilhoso que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, e ele pode, e ele quer, e ele opera isso na salvação de todos. O autor está ensinando os hebreus que Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele é, portanto, o autor da salvação desses filhos. E agora, todos, tanto os que foram separados para Deus, santificados, como aqueles que os santificou, Jesus, pelo seu sangue, são filhos de Deus. Ou seja, o modo como Deus agiu em Cristo e pelo seu sangue purificou todos aqueles que creem, transformou em filhos todos aqueles que eram criaturas de Deus. Essa é a diferença entre nós e os anjos agora. Ainda não somos tudo o que deveríamos ser, mas já somos filhos por adoção. E por causa de já sermos filhos por adoção, está garantida a nossa transformação, a nossa glorificação, a nossa ressurreição. Então, isso é algo absolutamente maravilhoso, que não há nada que impeça a consecução de todas estas coisas. Aquilo que Jesus começou, ele vai terminar, né, gloriosamente. Ele é, portanto, o autor da salvação desses filhos. E agora, todos, tanto os que foram separados para Deus, como aquele que os santificou, que é Jesus, pelo seu sangue, todos são filhos de Deus. Jesus nos levou à mesma condição humana dele diante do Pai. Tudo que Jesus é humanamente, nós também
somos. Paulo o autor está ensinando isso aos hebreus, que vocês não devem desistir, porque o projeto de Deus para vocês é transformar vocês em pessoas semelhantes ao seu filho. Isso é o que está sendo ensinado aqui. Por essa razão é que Cristo não se envergonha de chamá-los de irmãos. Por quê? Por que Jesus pode chamá-los e chamar os hebreus cristãos de irmãos? Porque ele operou para que eles fossem semelhantes a ele. Ou seja, a operação que Jesus realizou transformou criaturas em filhos. Só os seres humanos. Os anjos não foram transformados em filhos. Conforme diz a palavra, né? Meus irmãos, declararei o teu nome. Isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus. No Salmo 22. A meus irmãos, declararei o teu nome. Cantarei louvores na congregação. Isso demonstra que Jesus não se envergonha de nós, né, dos crentes, e o autor está falando para os crentes judeus isso, que Jesus não se envergonha deles, porque eles foram declarados seus irmãos pelos sacrifício realizado por Jesus na cruz do Calvário. Texto também ensina isso, né? E Jesus declara em Isaías o seguinte, né? O profeta declara o seguinte, falando como se fosse Jesus, né? Eu porei nele a minha confiança. Deus falando sobre seu servo. E eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O servo está apresentando, o servo que é Jesus, está apresentando aqueles irmãos que foram dados a ele por mérito dele na cruz do Calvário. E ele tem a mesma natureza humana que nós temos. O apóstolo está garantindo isso aos irmãos judeus. A natureza de Jesus, humana, é a mesma natureza nossa. Carne e sangue, nascendo homem, pois somente assim ele poderia morrer. Se ele não nascesse um ser humano, jamais poderia operar a nossa salvação, porque ele não poderia morrer de outra maneira. E por meio de sua morte, destruir aquele que tem o poder da morte. Quem é? O diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Temporariamente, de novo, nós vemos o diabo manipulando, inclusive, a morte. Mas Jesus já é vitorioso sobre a morte. E nós também, em Cristo, somos vitoriosos sobre a morte. A morte pode ocorrer, mas a nossa ressurreição está garantida. Então, por meio de sua ressurreição, Jesus derrotou o poder da morte, o poder do diabo. Ele livrou todas as pessoas. Quais as pessoas? Aqueles que estavam com medo da morte, né? Muitos que viviam como escravos, com medo da morte. Jesus então veio e socorreu os homens, não os anjos. Não foi a anjos que Jesus socorreu, né? Os anjos que pecaram não estão destituídos de qualquer graça. Eles não recebem, não conhecem graça. Assim também, os anjos que permaneceram no seu padrão de obediência não conhecem graça. Conhecem graça apenas porque veem a graça de Deus manifestada
na igreja, mas eles mesmos nunca experimentaram graça pessoalmente, porque nunca receberam salvação. Então, nós, os seres humanos, a salvação foi destinada a seres humanos pecadores que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, esse Jesus socorreu aos homens, não aos anjos. E ele veio para os descendentes de Abraão. Então, os judeus estavam ouvindo isso, né, do autor da carta, e eles, então, puderam entender. Nós cremos que eles, ouvindo o que foi ensinado nesta carta, lendo o que foi ensinado, eles mudaram de pensamento, né? Aquela tentação de retornar ao judaísmo foi vencida, porque eles receberam toda a orientação necessária para a vida deles, né? A sua identificação, então, como os irmãos era absolutamente necessária, a identificação de Jesus com os irmãos. Mas ele precisava se identificar com os seres humanos. Foi por isso que Jesus assumiu a forma humana, sendo semelhante em tudo, inclusive as limitações e necessidades humanas, e se tornou misericordioso. Exceto no pecado, em todas as demais coisas, Jesus foi absolutamente igual a qualquer ser humano, inclusive sendo tentado pelo diabo para, como nós já vimos, para ser levado a pecar, mas ele nunca pecou. Então, ele se identificou plenamente com os seres humanos. E se tornou, por causa disso, por causa de ter sido tentado sem pecado, ele se tornou misericordioso para com os pecados, para com os pecadores, né? Se tornou misericordioso para com os pecadores, sabendo da luta grave, da luta intensa, da luta pesada que é permanecer em vida de santidade. Todos os crentes sabem como é difícil permanecer numa vida que glorifica a Deus, numa vida sem pecado, né? Todos sabem que é um processo que custa muito caro. É a renúncia diária da renúncia diária da carne, a crucificação diária da nossa vontade, a renúncia de tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso só pode ser feito no poder do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que nos motiva, que nos incapacita, que nos dá autoridade para vencermos essas provações. Jesus também passou por elas, com a diferença que ele nunca pecou. Por isso mesmo ele se tornou o sumo sacerdote, aquele que conhece as nossas fraquezas, mas está acima delas, fazendo propiciação por nós. O que é essa propiciação? É ele sendo o cordeiro que morre para fazer a justiça de Deus ser favorável a nós. A justiça de Deus deveria nos condenar os judeus cristãos, né, por causa do pecado, mas por causa da justiça de Cristo, Deus opera essa justificação em nós. E nós somos tidos como justificados diante de Deus, porque Jesus Cristo é um sacrifício verdadeiro, um sacrifício suficiente, um sacrifício completo, um sacrifício perfeito, um sacrifício que não se repete, não precisa ser repetido. Então Deus fez Jesus ser o fiel sumo sacerdote diante de Deus, fazendo a
propiciação pelos nossos pecados. E ele pode fazer, nós sabemos que ele pode fazer isso perfeitamente. Por que Jesus pode fazer isso perfeitamente? Porque ele sofreu tentação e ele padeceu dores, necessidades, e ele pode socorrer, então, aqueles que são igualmente tentados do mesmo modo que ele foi. O autor da carta, então, está ensinando os hebreus cristãos que não vale a pena voltar ao judaísmo, porque o judaísmo não pode oferecer as condições que o cristianismo oferece. E eles iam, então, fazer o quê? Lidar com o pecado novamente. E agora, porque rejeitaram Jesus, vão, vão não podem mais depender dele, porque o apóstolo ensina que não resta nenhuma condição de salvação para aqueles que, tendo sido iluminados e tendo sido experimentadores da graça de Deus, renunciam e voltam atrás. Não há condição de salvação para eles. Concluindo esse texto de hoje, o autor de Hebreus demonstra a superioridade de Cristo. Sobre quem? Sobre os profetas, sobre os anjos, sobre a lei. Mas tem uma preocupação. Ele tem uma preocupação. A preocupação dele é com os cristãos judeus, que estão sendo tentados a fraquejar na fé e voltar ao judaísmo. Se isso acontecesse, qual seria o problema? O problema seria que ter eles negado a efetividade do sacrifício de Jesus. É a mesma coisa de dizer que o sacrifício de Jesus foi em vão. Então, é isso que o apóstolo está com medo. Ele está dizendo que está preocupado, não está com medo, ele está preocupado. Ele não quer que os judeus cristãos tomem essa atitude. Por isso ele escreveu para ministrar a eles a verdade do Evangelho. Nós também precisamos disso, né? A gente vê, às vezes, pessoas que permanecem na igreja um pouco de tempo, depois saem, e a gente não é capaz de compreender se elas realmente se tomaram essa decisão acertadamente, se elas tomaram erradamente. Nós sabemos que há pessoas que ficam na igreja por algum tempo, mas que não foram convertidas. Mas também nós cremos, que a Bíblia ensina isso, que aqueles que são verdadeiramente convertidos, mesmo que aconteça algo sério na vida deles para causar um desvio, eles retornam, porque já foram transformados pelo poder de Deus. Então, aqueles que são crentes genuínos, eles permanecem crentes genuínos. Não há perda de salvação, né? Tem pessoas que cultuam anjos, mas a Bíblia nos ensina que eles são criaturas e que eles servem a Deus e servem aos crentes, à igreja, e que são, no momento, superiores aos homens. Por quê? Porque não experimentam morte. Mas nós, em Cristo, somos
filhos de Deus. E eles nunca serão chamados filhos de Deus. Eles serão sempre criaturas de Deus. Você já pensou nisso? Que privilégio é esse dado aos homens, criados à imagem e semelhança de Deus, e que podem experimentar a salvação e que são superiores aos anjos já agora por causa da garantia da, da vida de Cristo que está em nós, dando-nos a garantia de ressurreição e a garantia de glorificação para experimentarmos na plenitude a filiação, né, a adoção como filhos de Deus. Então, isso é algo maravilhoso e os judeus precisavam aprender sobre isso. Por que Jesus Cristo pode ser nosso sumo sacerdote? Porque, após tornar-se semelhante aos homens, em sofrimentos, tentações, em provações de um modo geral, né? Em natureza humana também, e ter exercido tudo e vencido tudo na morte e na ressurreição, ele pode fazer propiciação pelos nossos pecados. Ele fez a expiação dos nossos pecados, que é o pagamento, né, pelos nossos pecados. Ele retirou os nossos pecados porque ele pagou a nossa dívida. E também fez a propiciação, isto é, tornou favorável a nós, por um ato judicial dele, a justiça de Deus. Ele nos abençoou, tornando a justiça de Deus favorável a nós, morrendo em nosso lugar, ou seja, ele foi punido em nosso lugar. Isso garante que Jesus pode ser verdadeiramente o nosso fiel, único sumo sacerdote. E para isso nós precisamos crer nele de todo o coração. Jesus Cristo, então, é o nosso fiel sumo sacerdote. E, por último, João, o apóstolo João, e o autor de Hebreus, né, eles dois mostram que houve encarnação. João diz, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, João ensina claramente sobre encarnação. O autor de Hebreus também ensina. Nós vimos isso no primeiro capítulo, e o autor de Hebreus fala realmente que ele é o próprio Filho que veio a este mundo, né, encarnado, transformando-se em ser humano, vindo do ventre de uma mulher e gerado pelo Espírito Santo no seu ventre e transformado em forma humana, viveu neste mundo como ser humano, com todas as características de ser humano, exceto por não pecar. E ele é o Verbo eterno, Jesus Cristo encarnado, né? O Verbo encarnado é Jesus Cristo. E ele veio a este mundo e, em forma humana, viveu, sofreu, morreu para se tornar o nosso Redentor. E consumando a sua obra na ressurreição. A ressurreição é, portanto, o ponto crucial, ponto fundamental da obra de salvação.
Se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Não teríamos em que crer. Mas a sua obra de ressurreição é uma obra maravilhosa. Ele foi verdadeiramente ressurreto. E nós vimos que a sua ressurreição é uma consequência da sua encarnação. Era necessário, porque somente na qualidade de ser humano, Jesus podia morrer e ressuscitar. Jesus, então, morre a morte nossa e ressuscita para a nossa salvação. E o ser humano espera, neste tempo presente, o ser humano que é convertido ao Senhor Jesus, espera agora a manifestação gloriosa na segunda vinda, quando nós seremos glorificados, seremos ressurretos e glorificados, né? E Deus também operou essa ressurreição porque somente o Senhor pode morrer e viver, pode morrer e viver. Ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Somente ele poderia fazer isso, né? Nós também vamos ressuscitar, mas no poder do Senhor Jesus. E porque somente Jesus Cristo é o Filho do verdadeiro, né, do Pai, é herdeiro do Pai. Então nós também fomos feitos, como diz o texto aqui, fomos feitos é, é, semelhantes a Jesus, né? A imagem de Jesus. Nós fomos feitos como irmãos dele. Por isso nós somos herdeiros de Deus também, porque somos iguais a Jesus. Seremos completamente iguais a Jesus naquilo que tange a nossa natureza humana. Então, esses filhos que ele conseguiu, que ele conquistou para Deus, são herdeiros de Deus. E somente porque os que estão em Cristo é que podem ser chamados de filhos de Deus. O autor, então, nesse capítulo, fala claramente desta condição de Jesus ser o nosso mediador, nosso sumo sacerdote, porque verdadeiramente ele é superior a todos, né? Superior, inclusive, a aos anjos, aos profetas, à lei, e ele veio para ser o proclamador da, da redenção e veio trazer redenção definitiva aos crentes. Os judeus cristãos deveriam ficar atentos e glorificar a Deus, porque eles estavam recebendo aquilo que é um privilégio, né? Serem herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Não deveriam nunca renunciar a isso, retornando ao judaísmo. Esse é o aviso, a advertência que o autor está fazendo a eles. E que se isso acontecer, não resta nenhum tipo de consolo, de conforto e para aqueles que fizerem isso, mas resta uma expectativa de condenação. Que Deus nos ajude a compreender melhor a sua palavra e que nós nos alegremos em tudo aquilo que Deus
fez por nós, por meio de Cristo. Que Deus abençoe a todos.